Bom dia, boa tarde, boa noite aos prestigiadores da Palavra de Deus, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. E a paz de Deus aos domésticos na fé. Bom, mais um vídeo vamos fazer. E falar que o último vídeo que eu fiz aí a resposta a um jovem e muito revoltadinho, até que desse vídeo foi o único que escreveu aí, querendo expor alguma coisa, dar uma debochada, rindo. Tudo bem, não ligo para essas coisas, fique para lá, né? Mas ele fala um assunto ali que eu quero rapidamente esclarecer, que ele fala assim, que vai vendo os vídeos, que daí vai ver quem é o filho do aquele que luta contra Deus e contra os homens. Eu quero dizer para ele que eu não chamei ele disso aí, que ele era filho de... Eu falei que ele é o pai da mentira. Não falei que era ele, e nem falei que ele... Falei o que ele falou, que a igreja não incentiva a nós ler a escritura, nem quer que leia. A igreja incentiva mesmo, mas manda que, antes de ler a escritura, é bom que ore antes. Ore e peça a Deus entendimento para esclarecer aquilo que está lendo, para dar esclarecimento. Na leitura que está se fazendo, para não ficar só na letra, como ler um jornal. Não, a Sagrada Escritura, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, desse entendimento, e Deus se agrada quem quer buscar entendimento e não fica criticando, mas busca entendimento e chega a um conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus Cristo, da salvação, da vida eterna, das coisas do céu. Tá bom, meu querido? Eu tenho vídeos, é bom que, como eu falei para ti, tá em vídeo, como tu falou aí, vai vendo os vídeos. Então vai vendo meus vídeos aí, que eu tenho aí já feito. Tem um vídeo meu explicando acerca daquilo que está na Sagrada Escritura. Os apóstolos falaram, os verdadeiros filhos de Deus, está escrito lá na palavra, está lá no livro lá. Né? Qual eu falo que no Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai, nunca houve e nunca haverá. E nesse vídeo eu explico que o homem foi feito criaturas de Deus, foi criação de Deus da sua mão. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra, haja e ouve. E o homem ele pegou com a mão, então foi uma criação de Deus. Então por isso o homem é a criatura de Deus. Quando se fala em criatura, não é aqueles que você vê em filme e coisa, não. Não é aqueles lá. Que eles fazem uma aberração lá e diz que é criatura. É desvirtuamento do mentiroso fazendo desvirtuamento da verdade. A criatura é um ser de criação de Deus. Então todo homem é criação de Deus. Não é o que você falou aí na sua escrita aí. Não é. Eu jamais ia te chamar dessa forma que você escreveu aí. Tá? Eu disse que o pai da mentira era o tal, que você escreveu aí. Mas nunca ia lhe chamar disso aí. Só disse que cuida, porque ele é o pai. Então, os críticos, eles são assim. Eles desvirtuam. A palavra que você fala, eles fazem, eles maquinam diferente. Se acham que a gente está chamando ele de tal e se ofendeu e escreveu aquilo que ele escreveu ali que eu não vou dizer. Quem quer vai lá no meu vídeo, o último vídeo ali, ver as críticas ali que vai ver o que ele falou. Então eu jamais ia chamar você disso aí. Então por quê? Porque eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa ciência, eu tenho esse esclarecimento pela Sagrada Escritura, que todo homem é criatura de Deus. Que após que crendo em Jesus Cristo, se entregando a sua vida a Ele, tendo Ele como a seu particular Salvador, então você passa a ser um legítimo filho de Deus, tendo o batismo dele em si. Batismo no nome dele se torna. O apóstolo explica tudo ali no Evangelho.
Mas você deve orar a Deus e ler a Escritura para que seja aberto o seu entendimento. Senão vai ser como estar lendo um jornal. Você tem que ler as Escrituras na humildade para você adquirir entendimento, sabedoria e esclarecimento. Não para querer debater com o outro também não vai resolver nada. Você vai ler a Bíblia, aprender a letra, mas não tem o fundamento que está nela. Agora vamos continuar esse vídeo. Creio que já respondi. Então, a verdade é essa que eu estou falando, né? Aí você vê aí também os homens, sabedoria de homens, doutrina de homens, aí expulsam e falam contra aquele que luta contra Deus e contra os homens. Falam mal, falam um monte de coisa arada. Lembra-se, os apóstolos explicaram e alertaram que aquele que luta contra Deus e contra os homens, ele ia discutir com o anjo na porta do céu para saber aonde que estava o corpo de Moisés. Então o anjo nunca referiu qualquer tipo de coisas para ele. Nada falou contra ele, de estar falando contra ele qualquer coisa que não... Que os homens hoje, aí naturalmente, os da sabedoria humana, falam. Ele só dizia assim: o Senhor te repreende. Então, havia repreensão do anjo, mas não falou mais do que isso. O Senhor te repreende. E esses homens que se dizem sábios e que ficam expulsando, que mais não sei mais no quanto, uma montoeira de coisa arada, falam um monte de bárbaras, como diz o apóstolo, que não sabe com o que está mexendo, ele não sabe com o que estão falando. Aí aquela combinação de espírito, aquela coisa toda ali, e todo o povo, povo que não examina a Escritura, não sabe que está... E dizem que sabem, são estudados, coisa linda, tolice, ilusão. Não se refere contra aquele que luta contra Deus e contra os homens, se acham que ele é um qualquer. Ele é diminuído, mas por Jesus Cristo. Agora você como homem, você é um tisco. Ele é um gigantão enorme. Ele só cai na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poderoso que pode falar e pode fazer o que ele bem achar. Mas nós como homem, tolos são, que pensam aqui alguma coisa. Uma vez eu passei por uma pessoa de certa denominação, dessa doutrina dos homens, um perguntou para o outro: e daí, como é que tá? Tudo bem. E o adversário? O adversário passa no dente, passa no ó. Falou o nome daquele que luta contra Deus, contra os homens. Ele diz que passa no dente. Quem é o homem? O homem, ele não é nada em si. Ele só passa a ter aqueles que Cristo chama, busca Cristo e busca Cristo a si, que tem o Espírito Santo. Na muita humildade, Deus usa dele para lutar contra aquele que luta contra Deus e contra os homens. Aí Deus dá força. Jesus Cristo, através da pessoa, vence ele. Mas o homem, só porque lê a Bíblia, ou ora a noite toda, ou faz qualquer tipo de... acha que já pode alguma coisa, acha que pode afrentar, acha que pode falar contra. Quem pode falar contra é Jesus Cristo. Ele é o poderoso, ele é o grandão, ele é o forte, ele é o poderoso, ele é a rocha. Esse pode. Através da sua humildade com ele, e ele age, ele faz acontecer, ele dá um dom a você para vencer. Mas pensa que vai vencer porque tolo é. Tá bom? Creio que já expliquei. Creio que já foi um pouco... Para quem tem o Espírito de Deus entende. Então esse jovem aí falou assim. Falou que... entendeu que eu estava falando, que ele era filho do... aquele que luta contra Deus e contra os homens.
todos sabem. Então, eu jamais vou chamar um ser humano como eu, de carne e osso, porque eu não luto contra a carne e contra o osso. Não luto contra o sangue. Não luto contra os homens. Que luta contra os homens e contra Deus e contra os homens é aquele que foi expulso. Eu luto contra a potestade do ar. Contra a mentira, o engano. Então eu falei que ele é o pai da mentira. Agora não jamais chamei essa pessoa de tal, filho, de tal. Não. Ele é uma criação de Deus, como eu sou, você é, todos nós é. Se tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo. Mas quando nós não cremos em Jesus Cristo, não sermos batizados nele, nós continua sendo uma criação de Deus. Agora, o que você fala, o que você diz, se não é verdadeiro, está sendo falando do filho que é aquele que luta contra Deus e contra os homens. Porque ele é o pai da mentira. Tá bom, meu querido? Creio que foi bem claro. Dá para você me entender? Não fica com ódio de mim, como você escreveu ali. Uma coisa muito odiosa. A gente sente, a gente sabe. Eu jamais vou estar odiando alguém, um homem, uma mulher, o que seja, que falar alguma coisa contra aquilo que eu falo. Eu procuro explicar e fazer que venha até eu entender. Se não quer entender, não posso fazer nada. O próprio Senhor Jesus, o Paulo, se reuniu com ele e falava dessa doutrina, ele falou de Jesus Cristo da doutrina, uns cria e o outro não cria. Tudo bem, que não quer crer. Depois se vê com o rei, agora não é eu que vou te judiar, ou que vou te falar contra ti, ou que eu vou te... Não, eu sirvo o príncipe da paz. Eu sirvo o príncipe da paz. A minha saudação é a paz de Deus, a paz que concede todo o entendimento. Não tenho tempo para estar falando, ou discutindo, ou julgando alguém de alguma coisa. Mas a verdade tem que ser falada, a realidade daquilo que o Evangelho ensina. Não a minha interpretação particular, o meu gostar, eu não meu gostar, isso fica de lado. Tá bom? Não fica... Eu agradeço por ter escrevido, foi 10, como diz aí, escreveu 10 assuntos ali, né, que ele escreveu, o meu crítico aí. E você que não é meu crítico, escreva também, você que possa estar entendendo o que eu estou falando, estou explicando. E você que não entende também, fala de onde você está escrevendo, da sua cidade, que cidade que você mora. Escreve aí, onde que cidade você mora. Você quer que eu fale aqui, manda uma paz de Deus, fala da onde você mora. Eu mando uma paz de Deus para você, um salve, né? Da cidade de você, lá onde você está, se você está vendo do estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, da onde você está assistindo, pode escrever. E também é importante que escreva aí alguma coisa, eu busco dar uma lida nos escritos. E aquilo que você procura entender, ou alguma pergunta, pode escrever. Tá bom? Vou fazer uns vídeos mais assim, e conversar. Falando sobre a Bíblia, os assuntos que tem, já tenho 100 e poucos vídeos para trás. Então agora aqui para frente, o que você escrever aí, você entendeu o que você quer perguntar sobre a CCB, sobre a doutrina de Jesus Cristo. A CCB é o nome da casa de oração, qual se reunimos, a igreja se reúne, tá? E a doutrina é aquela que é ensinada dentro da CCB, dentro da igreja, tá? Doutrina de Jesus Cristo. Visita a congregação, faça uma visita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quanto você quiser. Você vai ser bem recebido, os irmãos vão receber muito bem. Os irmãos são pessoas, você nunca foi na congregação, não tem conhecimento de estar nunca viu esse povo, nunca se chegou, nunca conversou com ninguém.
pode se achegar, é um povo simples, o povo está num bom porte, está num bom vestimento, mas são simples de coração. Porque tem muita gente que considera a simplicidade, a humildade, pelo vestir, pela roupa, né? Mas não é só na vista, no olhar que é simples. Ao coração também há simplicidade. A pessoa de um bom porte, uma pessoa bem estudada, uma pessoa de muita condição financeira, mas são pessoas humildes de coração, tá bom? E tem pessoas que não têm nada, pessoas pobres, falando materialmente, e é também espiritualmente que são orgulhosos. Quero sobressair em cima de todas as pessoas, quero ser o fulano de tal. Também tem isso. Assim como tem pobre dessa forma e tem rico também. Tem ricos assim também. Assim como tem pobres humildes, tem rico também humilde, tá? Então não se julga o livro pela capa. Precisa conhecer. Por isso que esse fulaninho, essas pessoas que julgam a congregação cristã no Brasil, não conhece, falam que ouviram desse, daquele, não vai acompanhar, não vai junto. Mas vai junto para conhecer a doutrina. Não faz que nem aqueles que iam procurar o Senhor Jesus para procurar alguma coisa para acusar ele. Não seja essa pessoa. Não vai buscar a doutrina de Jesus Cristo querendo achar alguma coisa para depois estar criticando, que nem muitos fazem. Mas para compreender, entender em si, tá? Particularmente, né? E Deus, que sabe de todas as coisas, ajuda a pessoa, tá bom? Então, quando a gente vai, a gente procura saber certinho. O meu pai, quando eu não nasci na graça de Jesus Cristo, na doutrina, mas o meu pai, ele era um homem da tradição de Roma, da igreja romana, porque eram indultos, pessoas sem estudo, sem entendimento. E quando surgiu uma igreja que não foi a congregação aqui na minha região, mas era da Assembleia, o povo da região, que era católico da época, mandavam muitos dias atirar pedra nas casas de oração. E meu pai nos aconselhava e dizia: filhos, não fazem isso, porque ninguém sabe se é o certo, se não é. Não se sabe, não se joga pedra. Não faça isso. Que nenhum de vocês, ninguém faça. Eu falava sempre para a família, para os filhos. Não faça essas coisas. Então nosso pai repreendia. E era um homem humilde. Não mandava fazer mal nenhum para as pessoas que estavam naquele segmento de doutrina, naquele lugar. Então, era um homem que não queria fazer o mal. E era da tradição, porque ele não conhecia o outro. Não teve ninguém que explicasse para ele a escritura, né? Falavam de outras denominações, mas quando chegava ao homem, falavam de pastora, e ele não entendia que um homem que ficava só lendo a Bíblia em casa e para trazer para pregar, e o povo sustentando e tudo, ele não achava justo, e que não é. A Bíblia não fala que é justo. A Bíblia manda que o homem trabalhe, tenha o seu próprio emprego, tenha a sua condição de viver, e fala do Evangelho. Aqueles que podem, tenham saúde para buscar o pão de cada dia. Então ele estava certo nisso aí. E muitas coisas que ele explicou, ensinou da época dele, conferi, deu tudo dentro dessa sã doutrina, desse caminho que hoje se encontra. Porque quando eu criei na doutrina de Jesus Cristo, quando eu medi, porque eu não fiquei pulando de um canto para o outro, eu escutava, eu ouvia, examinava tudo, porque Jesus Cristo é perfeito em humildade e simplicidade. Ele é imperfeito.
E eu sempre criei que o povo dele era assim. E quando eu fui no meio do povo dele, eu não tive dúvida. Eu me entreguei de corpo e alma nesse caminho de Cristo Jesus. Posso falar abertamente porque essa é a verdade. Tá entendendo? Então, meu filho, não tive dúvida nenhuma. Então, eu pedi o batismo imediatamente. E estou até o dia de hoje, pela misericórdia de Deus, de tudo que eu tenho, tudo que Ele fez para mim, de lá para cá, não tem faltado. Luta, dificuldade, não tem faltado, mas não tem faltado também a mão de Deus. E a vitória Ele vem dando em tempo em tempo. Por isso tenho convicção daquilo que eu falo em vídeo, aquilo que eu digo. Eu tenho 30 anos nessa caminhada, com muito altos e baixos, mas estou aqui dizendo que Deus é bom. Tá bom? Esse vídeo já ficou bem grande. Então que Deus abençoe, deixa aí o seu joinha, inscreva-se e faz a sua crítica, uma crítica construtiva, manda uma paz de Deus, enfim. E deixa e fala que cidade você está falando, que eu mando um salve, né? Se for irmão, manda uma saudação, e assim por diante, tá bom? E que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.